Nós morávamos na Boca do Mato, da Rua Aquidabã, na casa própria, e muito boa, quer dizer, terreno comprido, terreno grande. Eu me lembro que eu plantei o cajueiro, tinham me dito que plantando em janeiro, no próximo janeiro, dá caju. Plantei o cajueiro, tinha jabuticabeira, cada 1,5 metro tinha uma árvorezinha, uma planta plantada por mim para ter frutos do quintal. E eu era a mais velha de 5 irmãos, quer dizer que eu sempre fui como se fosse um adulto. Eu não me lembro de ter sido tratada como criancinha, nunca. Sempre tinha um menor que era criancinha, eu era a irmã da criancinha. Meu pai era filho de fazendeiro. O chefe dele era um senhor inglês, muito interessado em ajudar a ele, e o fez aprender, estudar inglês. Ele falava inglês, traduzia livros em inglês, meu pai, embora não tivesse cultura geral mais profunda. Minha mãe era mãe de família, dona de casa, muito trabalho, muito habilidosa. Minha mãe ensinava em casa. Então, a gente ia para a escola só no último ano, no 5º ano primário, para tirar o diploma de curso primário. Naquela época, valia tirar diploma de curso primário. Mulher, então, não tinha outra cultura, outra oportunidade. Então, entrou na escola do 5º ano primário, sem nunca ter ido à escola, não sabia o que era escola, para poder tirar o diploma de curso primário. Quando eu entrei para o ginásio, eu não sabia nem o que eu queria ser. Nem sabia o que era química, não sabia nada. Meu tio era editor, tinha uma editora, a editora Minerva, e ele comprava livros originais em francês e pagava tradutor do Brasil. Então, quando imprimiam, tinha alguém que corrigia as provas tipográficas. Era no tempo dos chumbinhos, as letras eram montadas em chumbinhos e gravadas. Então, eu tinha que corrigir no papel o que o chumbinho tinha impresso. E eu que fazia isso. Eu tinha 13 anos e já fazia esse serviço, porque eu era primeira aluna, sempre fui primeira aluna, então respeitava o que eu ia fazer direito. E eu, então, mais tarde que eu vinha com 13 anos, acreditar, pequenininha, ninguém me dava bola. Quando eu ia fazer alguma compra, não me chamavam de senhora, me chamavam de você. Eu ficava injuriada. O meu tio tinha comprado um livro francês chamado Madame Curie. E o livro contava a história dela. E ele me deu para corrigir as provas tipográficas. Ao ler aquilo, o livro não era para minha idade, eu só tinha 13 anos. Eu achei tão bacana alguém se interessar tanto por alguma coisa e ter a vida que a Madame Curie tinha tido. E descobri a palavra química no meio daquela coisa. Foi assim que começou o meu interesse por química. Um dia eu estava próximo da escola, lá encontrei um colega e ele me perguntou assim: Heloísa, você já vai se formar? Já, formado no ginásio. E você vai estudar? Eu digo, vou. O que você vai estudar? Eu sei. Eu disse, eu sei. Mas por que você não estuda química? É bonito. Eu digo, e tem mais, tem o estágio, que não tem que pagar nada. É um estágio no INT. Sabe o que é INT? Não. Instituto Nacional de Tecnologia. E eu fui lá. Cheguei lá e disse, pode entrar aí, pode se inscrever aqui no estágio. E era um mês de aulas. Então, quando acabou o mês de aulas, gostaram muito do meu trabalho, do meu serviço. Eu fui como aluna, mas tinha parte experimental, tinha que mexer em laboratório. E aí me ofereceram de eu continuar o estágio. Continuei. Depois apareceu o dinheiro para pagar 3 vezes por semana, pagar a minha passagem. Não tinha nem para pagar o almoço eu levava a merenda. Eu sentia que eu tinha que aprender mais. Eu pensei, deve ter fora do Brasil. Me deu na cabeça que eu podia arranjar um meio de viajar. Então, não sabia como fazer, aí eu fui à Embaixada Americana. Eu cheguei lá, bati na porta, porteiro. O que você quer? Eu parecia uma criança. Eu vim aqui perguntar como é que a gente faz. A minha ingenuidade. Sobe no 3º andar, procura a dona Zilá, que ela explica. Nós subíamos no 3º andar, procura a dona Zilá, olhou para mim assim como que era para o micróbio. Dizia, você deu sorte. Acabou de chegar um pedido de bolsa
nos Estados Unidos, mas termina o prazo daqui a 15 dias. Você chegou bem dentro do prazo e o que eles querem é uma pessoa exatamente como você é. Eu fui inocente e quem me orientou também era inocente. E assim foi que eu fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei nos Estados Unidos, onde tinha vaga era na microbiologia industrial. Aí o professor Bonito Aragão, uma grande pessoa, uma grande figura, um modelo de vida, ele era da microbiologia industrial, ele disse, não, eu tenho 3 vagas, mas uma delas eu ofereço à professora Heloísa. E eu fiquei 5 anos aprendendo a ser gente no grupo do professor Aragão. Quando, enfim, apareceu vaga para passar para a orgânica, e aí eu me enganei na orgânica. Mas o professor Aragão era um modelo. Um dia eu cheguei para ele e perguntei, professor, como é que o senhor faz? O senhor tem tanta coisa para fazer e faz tudo, dá conta de tudo. Eu não consigo fazer nada. Eu tinha a sensação de que passava o tempo, minha vida está se perdendo. Ele foi e disse assim, dona Heloísa, eu quando começo uma coisa, eu acabo. Lição de vida. Tudo começou porque eu fiz o concurso de catedrático de Química Orgânica. Abriu vaga, fizeram o concurso. Ela ganhou a cátedra, né, em um concurso extremamente competitivo, né? Para que se tenha uma ideia, né, do nível, né, desse concurso, o segundo lugar alcançou, ao final do concurso, a média de 9,5. Então, daí que começou o título que eu tinha que ter para conseguir verba. Eu podia chegar a dizer, eu sou Heloísa Mano, quem é Heloísa? Ninguém. Eu sou professor catedrático da escola de química, professor Heloísa Mano. Aí já você tem outra condição e pode pleitear alguma coisa. Então, a primeira condição para a gente fazer alguma coisa é ter entrado pela porta aberta do concurso em algum lugar que tenha uma titulação respeitada. Era eu e eu. Aí ficou eu e mais o estudante que quis vir trabalhar comigo. Chegaram nada. Depois veio outro estudante, e assim foi. Começou 2, 3. Aí chegamos a ser 8. Mas que era um grupo dentro da minha cátedra. A química orgânica da professora Heloísa era um motivo de atração para os alunos devido à didática, né? E a maneira com que ela apresentava as suas aulas. Já naquela época, ela demonstrava a sua capacidade de coordenar trabalhos de pesquisa e, junto comigo, outros colegas também começaram a trabalhar com ela no laboratório em que nós não tínhamos hora para entrar e não tínhamos hora para sair do laboratório. E ali, então, eu fui iniciando gente interessada em polímeros. Comecei a falar em polímeros, ninguém sabia o que era. Comecei a mostrar, levar amostras para a aula, quebrar, botar, julgar. Enfim, se eu não fosse catedrático, eu não tinha conseguido fazer nada, porque eu não tinha contato com o alunado. E o alunado é o sangue novo que vai renovando, que você vai trazendo, compreende? Eu fui ao laboratório da professora Heloísa e expressei o meu desejo de fazer alguma coisa no laboratório, né? E ela, na ocasião, falou, olha, você está na hora certa aqui, porque eu vou produzir um livro de química orgânica, né, junto com o professor Seabra, da farmácia, e estou precisando que alguém execute as práticas que estão nesse livro, vão constar do livro. E eu falei, sou eu mesmo, estou aqui. O nosso trabalho vinha sendo desenvolvido lá na Praia Vermelha. E o grupo, chamado GP, Grupo de Polímeros, a cada vez crescia mais e mais e mais, até que chegou um momento em que não fazia mais sentido que o grupo ficasse localizado dentro do Instituto de Química. E foi aí que a professora começou a desenvolver, vamos dizer assim, iniciativa, né, no sentido de separar, vamos dizer assim, o grupo de polímeros do Instituto de Química. E então, através dos trâmites legais da reitoria de pós-graduação, nós entramos então com essa proposta de criar um núcleo de macromoléculas. Essa iniciativa acabou resultando no que eu acabei apelidando, né, na época, de NUMA, né, o núcleo de macromoléculas, porque naquela época
O Instituto ainda era um órgão suplementar do Centro de Tecnologia e, portanto, ele não podia ter o nome de Instituto. Para isso, vocês têm que ter um curso de pós-graduação, credenciado pela CAPES. E isso não foi barreira para nós. A nossa vontade de criar um instituto era tão grande que nós produzimos, então, eu, como na época coordenador da pós-graduação, fizemos um programa, né, e que foi aprovado pela CAPES para ser um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em polímeros. Então, daí foi só muito trabalho, né? O grupo, embora já sendo um instituto, mas ainda ficava localizado na Praia Vermelha. Na Praia Vermelha estava vazio o prédio lá. Eles tinham todos mudado, a escola de química todinha tinha mudado para o fundão. E aí, então, havia necessidade agora de um prédio. Não é que eu fazia o prédio. Você faz igual o Carlos Chagas, professor Carlos Chagas. Pede ao FIDEP. Nem sabia o que era FIDEP, não sabia nada. E o professor Carlos Chagas, aquela importância, aí a pessoa falou, o professor Carlos Chagas pede ao FIDEP. Por que a senhora não pede lá? Por que você não pede lá? Onde é que é FIDEP? Fui lá, o professor Carlos Chagas não conseguiu dinheiro, e eu consegui. Na ocasião, o BNDE estava promovendo, através de programas e editais, um incentivo à pós-graduação no Brasil. E foi então que a professora Luísa, por que não? Ela se dirigiu ao BNDE e disse que estava procurando por um químico no BNDE, porque ela estava precisando construir um prédio para o Instituto de Macromoléculas. E aí, então, foi colocado um novo desafio. Vocês tragam um projeto, um potencial de aplicação na indústria, que nós vamos ver se podemos apoiar. E isso foi feito. A gente, na ocasião, o que surgiu de ideia foi utilizar uma fração química da siderúrgica Volta Redonda, que produzia um monômero chamado indeno, da família dos tirenos, mas era um indeno e que havia pouca coisa, né? Então, o nosso desafio foi gerar teses, mestrado inicialmente, utilizando o indeno como matéria-prima. E isso, então, foi levado lá ao BNDE, que nós temos um projeto para aproveitar um insumo que não é aproveitado, lá é queimado na siderúrgica. E com isso, então, lá, na época, o presidente do BNDE autorizou o auxílio para o IMA. Em Nova York existe um museu chamado Cloisters. Ele foi instalado num antigo convento em que havia um jardim no centro, as celas se encontravam à volta desse jardim, né? E com base nisso, né, quer dizer, com isso na cabeça, bolamos, né, a forma que hoje tem o prédio. E aí foi feita uma planta, a professora Heloísa detalhou como é que deve ser o prédio, as salas de aula, laboratório. Então foi feito sob medida. Tudo que ela pediu foi feito e se tornou, então, esse prédio magnífico e foi inaugurado em 1978. Quando nós estávamos para mudar para este prédio, em 1979, tudo estava engavetado, a vidraria toda, e nós fizemos a mudança com os nossos próprios carros, sabia? Os professores todos colocando seus balões nos carros e tudo. E aí, o prédio não estava liberado. Sabe o que ela fez? Não podemos ficar à toa. Então ela juntou todo mundo na sala dela, pegou um livro de química de polímeros e vamos estudar todo dia, capítulo por capítulo, até, já que não podemos mais trabalhar no laboratório porque estava tudo encaixotado, mas não poderíamos vir, capítulo por capítulo todo dia, a gente sentava lá na sala dela, estudar, fazia um estudo dirigido. O Instituto de Macromoléculas soa melhor do que o Instituto de Polímeros. Então, eu achei que devia ficar macromoléculas. Depois é que aqui conta que o pessoal todo do IMA, o Corpo Social, decidiu que devia ter o meu nome no Instituto. Naquela época, mulher
criar um instituto pioneiro em polímeros. Ela teve uma visão pioneira na área da criação do instituto. O 8 prédio estava sendo inaugurado e o primeiro Sempol foi instalado no auditório, que foi a primeira coisa que ficou pronta foi o auditório, para poder instalar o Sempol. E realmente foi um sucesso o Sempol, e a quantidade de top, né, cientistas americanos vieram para cá. O Kennedy, que era um pesquisador muito importante, o professor Weberger, professor Moravec, são nomes expoentes, né, de cunho internacional. Feito isso, esse sucesso nos levou, então, à criação de outros Sempóis, né? E aí já trouxemos professores da Argentina. A ideia era botar o pessoal alternado da Europa, Estados Unidos, com o pessoal da América do Sul. Então, alguns dos nossos alunos que estavam realizando mestrado e iam começar um doutorado, iam para a Alemanha, por exemplo, né? Ou para os Estados Unidos, né? Então, mostrando que essa visão de ciência sem fronteiras que está acontecendo agora, essa foi uma visão nossa de 40 anos atrás, de fazer ciência sem fronteiras em polímeros, né? E foi o que serviu para dar um cunho internacional para o Instituto Marco Polo. O mundo começou a saber que tinha alguém no Brasil que fazia polímeros. Eles pensavam que o Brasil só tinha o quê? Baiana na rua, sabe como é? As coisas de carnaval, não tinha ideia. Aí eu convidava para vir, porque quando você visita alguém no exterior, você convida para ele vir ao Brasil visitar. Aí ele vai e visita você, e fica um vínculo. Então eu fiz vínculo com todos os lugares que eu fui. Isso é bom. É muito gratificante para um brasileiro, toda vez que vai ao exterior, seja num congresso, num evento, num seminário, encontra pesquisadores de outras universidades, sempre todos conhecem o trabalho da professora Heloísa. Então eu brinco com a professora Heloísa como se fosse a Varig dos tempos antigos, porque aonde a gente vai é um nome que lembra o Brasil e que as pessoas têm como referência de alguma coisa de qualidade que é feito. Havia agora a necessidade de a gente estender o conhecimento do Instituto Macromolécular e Polímeros para o Brasil. E aí a professora Heloísa, mais uma vez, teve a ideia brilhante de criar um livro, né, de ciência de polímeros. Então foi o primeiro livro no Brasil, a nível de graduação, e serviu para, então, difundir nos outros institutos de pesquisa que não trabalhavam em polímeros, o ensino e a pesquisa em polímeros. Eu nunca tive aula com a professora Heloísa. No entanto, a contribuição dela para a minha formação se deu através de livros publicados, artigos. A professora Heloísa influenciou de uma forma altamente positiva toda a comunidade de polímeros do Brasil, quer seja pelo seu pioneirismo, pela capacidade técnica intelectual, pela sua dedicação e também pela sua força de trabalho. Eu interagi de uma forma mais direta com a professora Heloísa Mano quando iniciamos as articulações para a fundação da Associação Brasileira de Polímeros, a nossa querida ABPOL. A professora Heloísa sempre foi referência para todos que estavam participando dessa articulação, assim como para toda a comunidade que trabalhava com polímeros do Brasil. Os nossos alunos que tinham terminado o doutorado começaram, então, a incorporar o corpo técnico do IMA, com professores, pesquisadores e orientadores. O curso nosso de pós-graduação foi baseado no Brooklyn Institute de Nova York, é o único na América Latina. E até se pensar em termos mais amplos, no mundo, naquela época não se tinha um instituto de pós-graduação dedicado exclusivamente a polímeros. Havia institutos ligados ao Instituto de Química, né, que tinham um departamento que trabalhava em polímeros. Mas no nosso caso não, nós criamos um instituto e uma pós-graduação inteiramente dedicada a polímeros. Ao chegar aqui, eu imaginei que nós tínhamos que divulgar essa informação científico-tecnológica, trazer a comunidade para cá e procurei a professora Heloísa porque ela foi assim, a grande incentivadora
E ela era, assim, vamos dizer assim, a madrinha da biblioteca. Ela cuidava desta biblioteca, ela pensava nesta biblioteca. A professora Heloísa, ela sempre foi uma pessoa de documentar tudo aquilo que acontecia com ela. Ela me trouxe a caixa e junto com a caixa, esse documento que vinha aqui, que ela tinha guardada na sala dela durante todos os anos da vida dela, desde quando foi criado o curso de pós-graduação em 1967. Então ela me traz essa caixa com esta apostila e os frascos com as amostras. Então ela dizia para mim, esse aqui eu vou deixar com você, para você guardar na biblioteca, com todo cuidado, com todo carinho, porque a história do imã é isto aqui, é a história do imã. E eu olhei, e para mim não tinha um apelo que também não teria para outras pessoas. Os frascos, embora as pessoas da área de química olhassem e vissem os títulos, quais eram essas amostras, mas e o grande público? E aqueles outros que chegam? E as pessoas para que a gente deve contar a história da instituição? Como seria? Eu, então, convidei as profissionais da área de desenho industrial. Então, elas pensaram nessa coluna e desenharam, e nós aprovamos, e a professora não sabia de nada. O imã é a casa dela, nós éramos a família dela, que ela sempre falava isso. A professora, como ela cuida disso aqui igual a casa dela, segunda casa dela, ela vinha domingo, sábado. Todo mundo tem uma história para contar, seja sobre os jardins do Instituto de Macromoléculas, seja sobre as seringueiras que foram plantadas no fundo do Instituto e principalmente sobre o trabalho monumental que a professora Heloísa fez nessa área no Brasil. Ela não podia vir uma fumaça. Lá no IEM, ela já ficava na varanda. Ô meu filho Geraldo, pelo amor de Deus, vai ver aquela fumaça lá. E a gente saía lá no IEM, ver a fumaça do outro lado da rua para ver a fumaça, para o fogo não chegar aqui. Era uma correria. Já tive até macaquinho aqui, depois vi que não dava, porque eles gostavam de entrar no laboratório, não pode. Já tive cutia. Não, cutia eu quis ter, não consegui. Preá que eu tive. Também entrava pelo cano. Imagina, a preá entrava pelo tubo d'água. A preá entrava pelo tubo de água dali da ponta de perto. E saía do outro lado, lá do campo de futebol lá atrás. Incrível, né? A preá bonitinha mesmo, desse tamanho. E eu tranquila aqui em cima. E um dia que uma gambá me enfrentou. Eu tinha ido ao auditório, quando eu vinha saindo dali, a gambá me olhando assim com aqueles dentinhos todos em pé, ali naquele canto, naquela parede lá com a passarela ali. Eu com a gambá me ameaçando, imagina, alta audácia. Tinha patos, chegou a 50, aí quando chegou a 50, eles patinavam a varanda em volta, mas ficava uma nojeira, era papa de patinha de pato. Nós convivemos quase 10 anos, porque nós vinhamos juntas para o trabalho e voltávamos juntas. Então, na van, não se falava do imã. Na van, nós falávamos de temas da vida. Repetir, nesses 10 anos, uma história triste e que me fazia ficar muito triste, ela então foi incisiva comigo, disse, Graça, eu vou falar uma coisa importante para você, que toda vez que você lembra dessa história, você altera a química do seu sangue. Isso não é bom para você. Aí, eu também focada, disse, bom, eu estou ouvindo isso da professora emérita da UFRJ, doutora em polímeros, conhece muito de química, eu vou levar a sério para toda a minha vida. A professora Heloísa gosta de celebrar a vida. A universidade comemora, nesse período, 50 anos que começaram as atividades de pós-graduação na Universidade Brasileira. E com os cursos de pós-graduação foram iniciados no Instituto de Química, com Walter Morse, com os cursos da COP, com o professor Coimbra e também com o trabalho pioneiro da professora Heloísa aqui no Instituto de Macromoléculas. Então é um momento muito significativo da Universidade Brasileira, porque nem todo mundo percebe que os pioneiros ainda estão ao nosso redor, como a professora Heloísa. Hoje em dia a gente vê em todos os lugares do Brasil, todas as universidades do Brasil
tem alguém que foi formado pela professora Heloísa. A minha geração é herdeira do trabalho que esses pioneiros fizeram na universidade. Coube a esses pioneiros, a professora Heloísa, um desses pioneiros, montar o que a gente tem hoje. A nós cabe a missão mais simples de manter o avião voando. E minha mãe dizia que tudo que deve ser feito, deve ser bem feito. E logo, eu costumo dizer para os meus alunos, a vida é um banquete. Tudo está lá, é só você me buscar, tem que buscar. Agora, como é que você vai buscar se você não sabe o que tem? Então você tem que estudar para isso, para saber o que está exposto lá no banquete, para você ir buscar. E depois vai buscar. Foi o que eu fiz. Fui buscar o que eu queria. Continuo buscando.